E aí pessoal, beleza? Meu nome é João Fiuza e hoje eu quero mostrar para vocês 5 ferramentas super legais da linha de comando do Linux que eu aposto que você não conhecia. Vamos lá? Um aviso rápido aqui antes de começar o vídeo, pessoal. As ferramentas a seguir, todas elas se encontram na descrição abaixo, né, os seus links. E eu não mostrei como instalava todas porque todas elas, exceto uma que eu mostro como se instala, elas têm nos gerenciadores de pacotes padrão da maioria das distribuições Linux, tá? Então qualquer dúvida de como instalar alguma dessas ferramentas, é só ir na descrição, procurar pelo link da ferramenta e que você vai conseguir instalar, tenho certeza. Fala pessoal, então tá, vamos lá. O primeiro comandinho legal aqui que eu vou mostrar para vocês é o bat, tá? Ele é um fork do cat, onde existe highlight, né, ou um clareamento, ou um enfoque na sintaxe da linguagem do arquivo que você está lendo. Além disso, ele tem outras features legais, como integração com Git, onde você pode, uma vez integrado, ver quais diferenças, quais linhas naquele arquivo foram adicionadas ou removidas e por aí vai. Aqui eu vou dar uns exemplos para vocês. Aqui está o meu terminal do meu OpenSUSE lib, né? Ele está um pouco modificado, ele está com o Zen Shell. Caso vocês ainda não tenham o Zen Shell ou não tenham ouvido falar, dá uma olhada no vídeo do nosso colega aqui, o Roberto Menezes, fez um vídeo super legal sobre o Zen Shell e como que a gente pode turbinar o nosso terminal com ele. Mas eu coloquei aqui uma lista de exemplos de arquivos para a gente dar uma olhada aqui. São três: um XML, um Shell Script e um YAML, né? Então, só para mostrar para vocês como ele é poderoso em ler diversas linguagens diferentes. Se a gente quiser ver quais linguagens ele consegue ler, a gente pode vir aqui e dar um list languages e vocês vão ver uma porrada de linguagens diferentes que ele é capaz de ler e dar o highlight, né, da sintaxe dessa determinada linguagem. E são várias, o Markdown, MATLAB, Nginx até mesmo, Perl, PHP, tudo. Assim, acho que é muito difícil você programar ou escrever algum arquivo de linguagem com a linguagem de marcação que não esteja listada aqui. Então, para dar de exemplo aqui, eu vou utilizar primeiro esse arquivo XML e olha como fica legal. Ele já entendeu que é um arquivo XML, então ele sabe como que é a sintaxe do XML e o que ele deve colorir ou não, né? E ainda vem esses identados assim dessa forma, o número das linhas e tudo mais. Olha que legal também, quando a gente dá um bat, vamos dar nesse shell script aqui, que é para instalar inclusive o Zen Shell. Ele já entendeu que é um shell script e além disso, ele me cuspiu no standard output aqui, o shell script devidamente colorido, né, de acordo com a sintaxe do shell script. E além disso, se vocês perceberem, ele já jogou para mim no pipe less, ou seja, eu consigo navegar através desse output aqui pelas setas ou pelo enter, pelo espaço, assim como se eu tivesse dado um cat, nome do arquivo pipe less, né? Então eu já consigo ler de maneira mais fácil aqui. Ou se, por exemplo, eu tiver aqui esse arquivo YAML, não tem problema, esse cluster aqui já foi excluído, então não tem problema mostrar o tokens, mas ele também entendeu o YAML mostrando como que é a sintaxe do YAML, tá? Mais uma coisa legal aqui do bat também é que se, por exemplo, se eu der um bat num arquivo de texto, ele vai cuspir, né, no output uma saída esperada, né, no mesmo padrão ali do bat, só que é apenas um arquivo de texto, então não existe sintaxe. Mas se a gente passar essa flag aqui menos olha o que acontece com a saída do arquivo de texto.
ele nos mostra tudo, até os caracteres que não são printáveis, né, que é como é dito. Então ele me mostra a tabulação, ele me mostra a quebra de linha, e me mostra também se um caractere ele utiliza uma outra codificação ali, se, por exemplo, aqueles caracteres que têm acento. Então isso é muito útil para caso a gente esteja lidando com dados no formato de texto e precisar debugar alguma coisa que a gente não consegue ver normalmente com um cat normal, um cat normal ou um editor de texto que não mostre para a gente esses caracteres. O BAT, ele inclusive pode ser utilizado em conjunto com outras ferramentas muito poderosas para aqueles que fazem uso mais avançado do Linux, como por exemplo o tail, né, que é aquele comandinho para a gente seguir o fundo ou a cauda, né, na tradução literal de um arquivo. Então, se por exemplo eu quero puxar e ele é muito utilizado para acompanhar os logs, né, junto do parâmetro "-f". E se eu quero acompanhar os logs do sistema, por exemplo, eu consigo utilizar ele passando o pipe e o bat e passando também explicitamente que eu quero que ele me dê highlight da sintaxe de log, não é mesmo? Então ele vai entender justamente isso e ele já está começando a pegar o final do meu arquivo /var/log /messages, né? Então, se por exemplo eu começar a mexer nos meus serviços aqui, como um restart, por exemplo, sshd, né? E ele vai logar isso no meu arquivo de logs e o BAT ele se encarrega de ir lidando com esses logs e eu posso acompanhá-los, né, da melhor maneira possível aqui, fazendo highlight da hora e de algumas coisas interessantes aqui, como esse endereço IP aqui, a porta, os números, as variáveis que me vieram em highlight, né? Isso ajuda no momento de debugar, fazer um troubleshooting da aplicação ou do próprio sistema operacional. Eu posso inclusive entrar num repositório que tenha um Git, né? E listar, por exemplo, usar o Git show para listar algumas das mudanças do Git, né? Algum commit que foi feito e o que foi alterado nesse commit e passar como parâmetro um bat -lrs e eu vou ter de forma mais amigável as linhas que foram removidas ou as linhas que foram adicionadas nesse meu commit. Beleza, pessoal, a próxima ferramenta que eu vou comentar aqui com vocês é o Exa, ou Esha, eu não sei como se pronuncia, me perdoem, mas ele é um substituto ao famoso ls, né? Aquele que a gente usa para um dos primeiros comandos que a gente aprende na linha de comando do Linux, para listar arquivos, né, no diretório, ou seja, o que você esteja, ou algum diretório especificado, né? E ele possui já out of the box alguns defaults diferentes do ls padrão e já também possui o highlight de informações pertinentes para nós que estamos ali manuseando a linha de comando, né? Então, por exemplo, se a gente for aqui na nossa linha de comando e digitar exa, ele vai funcionar ali como se fosse o ls de antemão, né? Mas se a gente já digitar exa --long ou só -l, ele já mostra algo mais amigável em relação a esse highlighting, principalmente ali quando a gente vê os diretórios, né, o permissionamento dos arquivos, se é diretório, se é arquivo, e como ele nos diz isso pra gente, tá? Então, por exemplo, a gente pode adicionar outros parâmetros aqui que vão incrementando como que a gente pode ver ou listar os nossos arquivos no Linux, né? Então, por exemplo, adicionei aqui os headers, então a gente já também diferencia as colunas da nossa lista aqui de arquivos, né? Ou se, por exemplo, eu quiser colocar
um menos menos long, menos menos header e menos rzão para ser recursivo, né? Da mesma forma que o ls também tem essa opção, a gente tem ela no Exa também. Então a gente pode também fazer outras coisas interessantes, como por exemplo dar um Exa menos L para ser longo e menos T para a gente ter uma visão de árvore, né? Que já é uma função padrão dentro do Exa. E eu ainda vou passar o header aqui para a gente ver os headers. Então ele já começa aqui a listar para a gente essa visão de árvore, né? Para a hierarquia dos arquivos que a gente tem dentro dos nossos diretórios, né? Ele fez isso de forma recursiva, se vocês podem ver aqui também, tá? A gente tem outras opções também, como uma integração com o Git, por exemplo. Então, se eu entrar aqui nos meus documentos e entrar em um repositório qualquer que tenha o Git nele, eu posso, por exemplo, criar um novo arquivo, né? E agora foi modificado, né? Tanto é que apareceu uma estrelinha aqui na minha branch principal. Eu posso dar um git add nesse arquivo, e aí eu teria que dar um commit e depois, por consequência, dar um push nesse repositório, mas só para mostrar para vocês que a gente pode dar um git "-l" aqui, menos header, e se a gente passar também o parâmetro "-git", ele vai nos mostrar mais uma coluna aqui chamada git, e que esse arquivo aqui ele está diferente dos outros, ele precisa ser comitado, né? Ele já foi adicionado, mas ele ainda não, ele só está local na minha máquina, né? Então, para aqueles que trabalham com desenvolvimento, isso é um grande adianto, né? Bom, próximo na lista tem uma ferramenta também muito legal, bem colorida também, que é o Doof, né? E seria um substituto ao DF. O DF, ele basicamente nos diz e nos aponta o tamanho e os arquivos dentro do nosso sistema de arquivos, né? O nosso file system. E ele é muito utilizado para a gente saber qual o espaço que está sendo utilizado no disco, né, nos seus dispositivos, o quanto que ainda nos resta em alguns dispositivos, né, o quanto que foi utilizado e o quanto não, né. É muito comum, por exemplo, a gente utilizar o df-l para listar, né, pelos nossos dispositivos, quanto que ainda está disponível e onde que estão montados, né, esses dispositivos, tá? Mas o Doof, no caso, ele vai ser uma alternativa mais amigável ao DF, tá? Ele vai mostrar os nossos dispositivos também e onde que estão montados no nosso file system e quanto que está em uso, né? O tipo do file system e por aí vai. Então, se por exemplo eu quisesse utilizar o Doof para listar o meu diretório home, ele me diria, né, quanto que está sendo utilizado do dispositivo para esse diretório específico /home, e quanto que ainda está disponível, né, e qual é a porcentagem, qual o tipo de file system que está sendo utilizado, né. A gente pode utilizar um Doof -sort o sort size, né? Então ele vai nos listar, né, esses volumes em ordem do tamanho, né, do menor para o maior nesse caso aqui, e ainda trazendo aquelas informações úteis, né, de onde ele foi montado, né, qual diretório ele foi montado, quanto que ele está utilizando, o tipo do file system, né, e o nome que foi designado a esse dispositivo. Lembrando que o Doof, ele é uma ferramenta que se adapta ao tema do seu terminal, né? Então, dependendo da cor que você estiver utilizando, ele vai usar as cores que fazem o contraste com esse seu terminal, o que torna ele bem mais interessante, né? A gente também pode entregar o output do Doof através de JSON, né? Caso você queira exportar essas informações de forma mais concisa, mais coerente, né? Ou se, por exemplo, não me faz sentido
mostrar todos os pontos de montagem do sistema. Apenas, por exemplo, only, eu quero apenas o que está no barra, o que está no barra home e o que está em barra dev. Eu passo separados por vírgulas, e ele vai me mostrar apenas os dispositivos nesses diretórios que eu passei, onde eles foram montados, não é mesmo? Aqui nesse caso é o mesmo dispositivo, né? É esse tal de NVMe, tananã, né? Aqui nesse caso já é outro dispositivo, né? Por mais que seja um dispositivo lógico, aqui ele me mostrou como se fosse sendo outro dispositivo, afinal é outra partição, outro file system que está montado aqui em barra dev, né, nos nossos dispositivos, enquanto que aqui barra e barra home continua sendo a mesma partição, eles compartilham do mesmo espaço, né, do mesmo file system, tá? Então isso aqui seria bem mais interessante para mim em algumas situações do que o DUF normal, onde ele vai me mostrar vários pontos de montagem no mesmo dispositivo que não me agregam em nada, né? A não ser, por exemplo, nessa lista de cima aqui, eu tenho essa partição de boot, né, e o EFI, que estão numa partição diferente, eles utilizam outro file system, mas que além disso estão todos montados no mesmo file system aqui e são pontos de montagem diferentes. Então talvez venha a calhar esse tipo de informação, mas que naturalmente no dia a dia não vai me preocupar, né? Às vezes seria interessante aqui só listar inclusive esses mount points, né, do barra e do barra home, por exemplo. Se eu sou um usuário menos avançado, eu só quero saber se existe uma diferença da partição do barra para o barra home, né, que é uma divisão de partição bem comum no Linux, né? Nesse caso aqui eles compartilham da mesma partição, do mesmo file system. Para instalar o DUF é simples, a gente apenas precisa fazer um curl, tá? Nesse caso vai ser esse curl aqui. E aí a gente baixa o arquivo para a máquina local e dá um RPM, no caso sudo rpm-i e o nome do arquivo, o DUF, tá? Uma outra ferramenta super legal que a gente pode utilizar aqui é uma chamada FD, e ela vem como substituto ao próprio Find, né? Uma ferramenta muito poderosa utilizada para encontrar arquivos dentro do sistema operacional, navegar o sistema de arquivos e procurar por arquivos específicos ou em diretórios específicos. E ela é uma ferramenta em si muito poderosa, mas o FD já foi mostrado que consegue ser melhor ainda pela sua eficácia dentro do sistema, com uma performance melhor, né, pela capacidade de paralelizar melhor esse processo de procurar um arquivo, né, afinal é uma operação custosa navegar todos os arquivos do sistema operacional, caso você escolha, por exemplo, a raiz do sistema como diretório, como ponto de partida. Então o FD consegue paralelizar melhor esse processo, e ele vai também permitir algo que, por exemplo, agora mesmo na produção desse vídeo já me ajudou, que foi utilizar e procurar pelo sistema um arquivo qualquer, .json, que me permitisse utilizar como exemplo para a próxima ferramenta. E com o Find eu não conseguiria fazer isso de forma fácil. Então o que eu fiz com o FD, por exemplo? Eu utilizei o FD aqui como com o JSON, com o regex, perdão, e passei essa sintaxe aqui para ele encontrar qualquer palavra, qualquer arquivo que viesse com qualquer número de caracteres antes e o JSON no final, e consequentemente fosse um arquivo do tipo JSON. Eu executo esse comando e ele procurou já em todo o meu sistema de arquivos por essas palavras de arquivos, esses nomes de arquivos,
E como vocês podem ver, ele já me mostra aqui, já me cospe os resultados de uma forma amigável, né? Então ele já faz o highlight também desses dados e ele deixa com ênfase aqui justamente no nome do arquivo que eu estava procurando. Por último, a gente tem uma ferramenta bem interessante aqui, né, que eu comentei um pouco no último exemplo, que é a JQ, né? E o que é o JQ? Ele é um processador de linha de comando destinado a arquivos JSON, e ele diz os desenvolvedores que ele é um processador leve, flexível e simples de se trabalhar, né? Então ele trabalharia da mesma forma como, por exemplo, um SED, um awk, um grep para a gente trabalhar dados, só que agora no formato de JSON, que é uma linguagem de marcação extremamente utilizada e difundida, né? Principalmente no desenvolvimento web, ao se tratar de comunicação entre sistemas de informação, né, distribuídos. Então, normalmente muitas APIs, né, utilizam o JSON como formato padrão para envio de informações, né? Então, se por exemplo a gente utilizasse uma API como a do GitHub mesmo, e a gente pudesse fazer um curl aqui nos nossos commits, né? Que é o que a API realmente permite. Aqui eu peguei os meus commits mais recentes, tá? E a gente tem uma série de informações e todas elas foram trazidas para mim no formato de JSON, tá? E o que a gente pode fazer aqui, por exemplo, é primeiramente puxar esses commits, passar um pipe e dar um JQ e passar um ponto aqui, ele já vai começar a me trazer essas informações de uma maneira mais amigável. Aqui ele já está começando a fazer o highlight da sintaxe do próprio JSON, certo? E a gente pode também, por exemplo, utilizar o JQ para extrair, por exemplo, o primeiro item da minha lista, que no caso seria o meu primeiro commit, né, dessa lista que veio até mim. Opa. Tá, então eu acabei passando aspas em tudo. E o meu curl também veio com aspas aqui, uma backslash. Mas aí, agora, por exemplo, eu só puxei, né? Eu baixei o arquivo inteiro por causa do curl, né? Que veio através do HTTPS, mas eu passei isso como entrada para o JQ e eu utilizei essa sintaxe aqui para me trazer apenas o primeiro item da lista de commits. E é justamente esse commit aqui com o seu hash, né, e outros metadados, tá, que são consumidos quando alguém utiliza essa API, tá? Agora aqui, por exemplo, utilizando a mesma página HTTP como exemplo ainda, porém agora passando para o JQ o primeiro item dessa lista do JSON e ainda procurar por esses dois campos, né, que seria aqui o commit, a mensagem do commit e também o nome do meu committer, né? Então esses são campos que existem realmente no meu JSON e eu vou pedir para o JK ou JK apenas filtrar dentro do nosso JSON que é proveniente do nosso curl, tá? Então se eu baixar esse arquivo novamente e utilizar o processamento do JK, ele vai baixar o curl de novo em sua totalidade, mas primeiramente vai filtrar pelo primeiro item dessa lista, né, desse array, que seria o 0, e vai ainda por cima, depois do pipe, filtrar pelos valores que eu pedi, né? Então, pelo valor de mensagem e pelo valor de nome, e depois pelas variáveis que são atreladas a cada uma desses campos, né? Então o nome do meu commit e aqui embaixo
quem que foi o responsável pelo commit, tá? A gente ainda pode, por exemplo, realizar esse tipo de filtragem agora, não apenas para o primeiro item da lista de JSON, mas a gente também pode simplesmente vir aqui nesse primeiro parâmetro do JQ e retirar o número do array, o número do item da lista, e ele vai basicamente fazer essa filtragem para todos os meus commits, né? Então aqui first commit e modified e por aí vai, tá? E sempre mostrando a sintaxe do JSON de uma forma mais amigável de se ler. Bom, uma vez que você começa a entender essa sintaxe do JQ, que também tem uma sintaxe própria, né, ele começa a facilitar bastante a vida, né, de quem trabalha, por exemplo, com APIs, né, e tem que lidar constantemente com arquivos JSON. Faz isso através de uma linha de comando, seja para um endpoint que não tem, por exemplo, interface gráfica, ou se você não tem um cliente que faça o fetch ou busque, né, entre em contato com essas APIs e represente essas informações de uma forma gráfica legal, de uma forma bonita. A gente pode utilizar o JQ, né, para facilitar para a gente justamente esse processo, né, de trabalhar com o resultado de JSONs, né, e essas listas provenientes de APIs que vêm no formato de JSON, né, e que são amplamente utilizados em sistemas de informações distribuídos, na comunicação de back-ends e front-ends, né. Então, caso a gente precise fazer, por exemplo, a leitura de um API, né, você como um administrador de sistema ou até mesmo um profissional DevOps e precise ler se a API, além de estar responsiva, né, ela é saudável, né, então começar a ler alguns campos que retornaram, né, do próprio HTTP, ou ler o arquivo JSON que está sendo retornado, a gente pode utilizar o JQ a nosso favor para fazer isso da melhor maneira possível. Lembrando que para todas as ferramentas eu vou deixar na descrição os links, né, atrelados a cada uma dessas ferramentas, como instalar, quais são os primeiros passos para começar a mexer nessas ferramentas e o resto é com vocês. Valeu, galera, vejo vocês no próximo vídeo. Deixa o like aí se vocês gostaram, comenta aí quais outras ferramentas você conhece da linha de comando que te ajudaram ou te ajudam a trabalhar, né, no dia a dia, realizar suas tarefas na sua profissão, e compartilha com a gente o que é que vocês acharam. Valeu!